Eu vou tentar não ser redundante com aquilo que a Filipa já disse. Portanto, não me vou centrar tanto na revista, deixando aqui algumas perspectivas, se calhar mais a partir dos artistas e da cena artística da altura, e o que é que isso, qual foi o lugar, a estratégia, o papel no sentido, não o papel da revista no sentido material, mas o papel em sentido figurado daquilo que ela representou naquilo que era o tempo da arte da época. Vou começar por falar um bocadinho antes, que era uma espécie de atividade vamos centrar nos portugueses, atenção, não descurando as duas figuras, um alemão e um búlgaro, que também figuras importantes que fizeram parte da revista. Claro que o búlgaro, o Cristo, tornou-se uma grande figura da arte internacional, portanto, atingiu outro patamar, digamos assim, no âmbito dos colaboradores desta revista, mas para dizer que de onde é que eles vinham antes de saída para Paris. 4 deles eram das Belas Artes, era o casal, no fundo o casal até fundador da revista, que é Lourdes a Lourdes Castro e o René, o Gonçalo Duarte, que era uma grande promessa. Havia algum exotismo no Gonçalo Duarte, e aquele que se calhar falhou um pouco naquilo que era a sua aspiração de artista. Eu chamei-lhe no texto do catálogo o náufrago, pode ser um bocadinho violento, mas náufrago nesse sentido de se calhar não por questões também de ele chegou a ser internado em hospícios, portanto alcoolizou-se, portanto foi o segundo a falecer depois do Escada. Portanto, há uma dimensão trágica também na biografia psicológica, se quisermos, e social do Gonçalo Duarte. Lembro que o Eurico Gonçalves, num texto, enfim, reagiu um bocadinho mal a essa expressão do náufrago, porque isso pode desconsiderar o artista, e não era essa a intenção. E o José Escada, também, um grande amigo, sobretudo, da Lourdes. E havia dois que vinham, enfim, mais dos ambientes de António Arroio, que era o João Vieira e o Costa Pinheiro. E a questão é as plataformas de encontro e de aglutinação que eles começaram a ter ainda antes de Paris, não é? Podemos dizer que eles, de certo modo, reencontraram-se todos em Paris, exceto o Cristo. Mesmo o vosso era um reencontro, que eles já tinham conhecido em Munique. Portanto, o Cristo é das primeiras pessoas que eles conhecem, e, provavelmente, os portugueses, o KWY, são das primeiras pessoas que o Cristo também conhece em Paris, não é? E com o qual começa a estabelecer a tal construção do grupo de amigos, não é? E depois estou aqui a pôr a revista Ver, que é uma revista publicada nas Belas Artes, na altura é a Esbal, feita exatamente com muitos destes elementos do KWY, já muito a dever ao René Berto, enquanto o René Berto tem uma força enquanto bastidor da própria revista, porque ele sempre foi o engenhocas do grupo. Ele às vezes fala-se como um bocadinho de engenheiro, e aliás chegou a fazer objetos nos anos 60 com essa dimensão, e ele, de certo modo, era a parte mais oficinal. Podemos dizer que o KWY é uma revista de ateliê, e há uma parte, ainda antes do artístico, que é quase uma parte da oficina, que é as mesas serigráficas, etc. Eu diria que a grande figura dessa dimensão é o René Berto. E isso vai, inclusive, fazer parte depois do percurso artístico dele. Mas dizer que já havia esse interesse pela publicação. A revista Ver não é a KWY do ponto de vista de material artístico, mas já tem interesses, tem já algum interesse, e fala dessa já dinâmica deles. Também há uma edição muito interessante, que é uma edição, uma espécie de meio serigrafia, meio offset, de desenhos eu dizia Paulo Klee, mas é do René Berto, muito influenciado pelo Paulo Klee. Também, portanto, ainda nesta fase, edição das Belas Artes, e dentro desta fase de alunos. Também se envolvem, são duas revistas que apareceram de Ver
já estive há bocado a falar com o Luís Andrade, ser uma boa proposta para também fazer parte do RIC, enriquecer o RIC, que é uma revista que, por exemplo, as Belas Artes não tem nada, em termos não tem nenhum volume sequer desta revista, talvez a Faculdade de Arquitetura tenha, que na altura estavam juntas, mas eu sempre achei muito interessante esta dinâmica. Eles também vão ser protagonistas da Galeria Pórtico, que é uma das grandes galerias da segunda metade dos anos 50, talvez, eu diria, depois da Galeria de Março, que é uma galeria do José Augusto de França, do Fernando Lemos, que fez parte da primeira metade dos anos 50, a grande galeria de Lisboa da primeira metade dos anos 50, eu diria que na segunda metade, provavelmente, foi a Galeria Pórtico. Uma loja de mobílias, ali na Rua da Misericórdia, e que foram estes alunos que dinamizaram, inclusive através da galeria sustentaram-se alguns conhecimentos, pois acho que o João Vieira confidenciou que conheceu, ou aproximou-se pelo menos, envolveu-se com este núcleo da revista, exatamente através de levar trabalhos para apresentar na Porta. Isto para dizer que já havia aqui uma dinâmica muito interessante, que até ia em contramão com aquilo que era, não gosto de falar mal da minha instituição, não é? Mas se calhar um mau tempo da instituição, da Escola de Belas Artes. Um mau tempo de desfazamento entre aquilo que eram as pedagogias e a situação da arte. Houve uma reforma em 57, estão eles a sair da escola, a acabar a escola, quando há essa reforma. Há uma curiosa expressão do Rocha de Sousa, enfim, praticamente a entrar na escola quando eles estão a sair, e depois vai ser um importante professor da Escola de Belas Artes, uma pessoa que eu respeito muito, um ex-professor, enfim, já se reformou, mas que respeito muito, e ele tem uma curiosa expressão, ele também estuda muito, muito atento à história da instituição, às memórias da instituição, e ele fala que essa reforma de 57 ficou no papel, portanto demorou a instalar-se no real, ficou adiada, portanto fez-se no papel e ficou adiada porque o real da instituição demorou a absorver as possibilidades daquela própria reforma. E eu acho que este grupo que aqui está, com a dinâmica que já tinha, com os interesses que já tinha, são uma reforma antes da reforma. Uma reforma fora do papel, fora do real, fora da própria escola, embora fossem lá alunos. E criavam outras dinâmicas, inclusive a revista Ver, que é uma força que eles puseram lá dentro, editando a partir da instituição, embora, como disse, a faculdade hoje em dia não conseguiu reservar nenhum destes objetos, como não tem também a edição a tal edição do René Berto. Também foi importante exposições que eles fizeram, colaborações com a Faculdade de Belas Artes do Porto, uma ida à Alemanha, a Munique, onde conhecem já o Ian Voss e conhecem sobretudo o Brust, que faleceu, entretanto, durante o tempo da revista. Eles fazem um número de homenagem a um pintor dentro também de uma abstração, se quisermos, lírica, que é uma expressão que vou usar da Filipa. Portanto, há aqui uma curiosa dinâmica que, por exemplo, permite também encontros de tertúlias, e uma das curiosidades é algum destes nomes, aqui talvez mais os nomes masculinos, com o famoso grupo do Gelo. Eles tinham um ateliê um pouco por cima do Café Gelo, sabemos que era o grande grupo do Cesarini, enfim, do surrealismo, dos surrealistas do Cesarini, que, aliás, permitam-me só identificar alguns. Achei curioso, há bocado, ainda apareceu, o Filipe apresentou um poema do Cesarini, que dizia poema publicado sem autorização do autor, ou sem autorização, qualquer coisa assim, o que achei, não sei se era sem autorização, mas algo do género, sem autorização, algo do género, enfim, com um curioso humor sobre esta questão também dos autores, digamos assim, das autorizações. E encontramos, vocês conseguem ver lá em baixo, alguns nomes. Está o Gonçalo Duarte, está o Escada, que vão ser figuras do grupo, o Raul Leal, uma figura que vinha dos primeiros modernismos, mas encontramos, e podem ver os nomes cá em baixo, já alguns nomes que vão participar também no KW. Portanto, estes encontros também já estão aqui a acontecer. As ligações ao surrealismo também são interessantes para perceber. Talvez o Gonçalo Duarte seja aquele onde se nota mais essa proximidade, essa evidência. Ele fez muitos cadáveres esqui no âmbito destas tertúlias surrealistas, mas há aqui um espaço de relações.
que também que no fundo nos fala também de uma dimensão sociológica que se põe dentro do próprio KWY. Não é? Há uma material que me interessa muito, isto tem a ver, é mais ou menos um ano, quase não chega a um ano. Portanto, em finais de 57, o René e a Lourdes fazem uma exposição e o impacto da exposição. Não sei se há um artigo do José Augusto de França sobre a exposição que refere já a eles irem para Paris. E eles, de facto, chegam a comprar uma casa na Amadora, jovem casal, mas ou alugam, ou comprar, peço desculpa, acho que é um lugar, mas vão à aventura para Paris, ainda sem bolsa. Claro que temos a importância do Gulbenkian para toda esta aventura, que vai apoiar também toda esta aventura. Vão ainda sem bolsa e no fundo, o chegar deste modo algo desprovido a Paris ajuda a perceber também uma certa necessidade de um determinado motivo de lançamento da própria revista, muito referido sobretudo pelo René Berto. Já lá vamos. Isto é uma material que eu acho interessante. Já René e Lourdes estavam em Paris e já a revista tinha sido lançada, mas que eu acho que sintetiza um pouco a situação interna do país e aquilo que se debatia. Foi no início foi no âmbito do primeiro Salão de Arte Moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, tem a ver com as renovações, quando eu acho que a Sociedade Nacional de Belas Artes se moderniza definitivamente, e um pouco na ressaca do impacto da primeira exposição da Gulbenkian, em finais de 57, depois, a partir daí que, de facto, não iniciam, mas sistematizam o programa de bolsas de apoio aos artistas que a Gulbenkian vai começar a oferecer. E achei curioso uma material que se desenvolveu entre, sobretudo, uma conferência do Niquias e uma do José Augusto de França, em que o Niquias defendia uma figuração moderna e, a partir da tradição portuguesa, e para os artistas trabalharem e ficarem em Portugal. Enquanto o José Augusto de França falava da abstração e dizia que para os artistas, para a arte moderna portuguesa se atualizar, para ela estar à altura de si, se quisermos, para ela ter, defendia a ruptura através da arte do Estado, se quisermos, como única continuidade possível, era os artistas irem para Paris. Inclusive, também aqui uma caricatura, lá se o França enviar os artistas para Paris, quase podíamos ver ali somente alguns nomes do KWY, alguns já lá estavam, outros ainda não, atenção. E no fundo, esta perspectiva do França foi a própria opção do René Berto e da Lourdes Castro. Não é uma fuga, nós tínhamos já muitas idas para Paris por razões políticas, na entrada dos anos 60 por causa da guerra colonial também criou vários motivos também para ir para Paris, e há uma componente intelectual e artista que vai começar, que vai para Paris, marcar muito os anos 60, enfim, pelo menos até 74, como sabemos. No fundo, eles já tinham obedecido àquilo que o França pediu alguns meses mais tarde, obedecer antes, porque já era a expectativa deles. Mas ia dizer que não há na Lourdes nem no René, nem provavelmente, talvez um bocadinho no Costa Pinheiro, se calhar, razões políticas para terem ido para Paris. As razões eram artísticas. Era a procura de outra realidade artística, que é um pouco aquilo que está no contexto também dos argumentos de Augusto de França nesta conferência de finais de 58. E já agora uma caricatura do Niquias. A importância da Gulbenkian, nós temos aqui as 3 grandes exposições da Gulbenkian, claro que nos interessa a de 57, que faz um grande levantamento da arte portuguesa e que permite, de certo modo, quase a Gulbenkian começar a ter uma espécie de panorama de organização, a partir do qual começa a preparar as bolsas e os artistas a serem enviados para Paris, com algum diálogo com a Vieira da Silva, que, de certo modo, como
uma das figuras de recepção e até de aconselhamento para a própria Gulbenkian. Não havia, quando eles partiram, não havia muitas figuras em Paris. Está-se a iniciar o processo daquilo que é depois a criação podemos dizer que há um boom, talvez o grande boom, depois daquilo que tinha acontecido antes da Primeira Guerra Mundial, dos bolseiros, das academias e da Bolsa Valmor que tinham ido para Paris, desde os anos 60 do século XIX, sempre em crescendo, e podemos dizer até 1914. Só voltamos a ter, de facto, um boom para Paris de artistas com as bolsas que a Gulbenkian vão permitir. Inicialmente, primeiro Paris, alguns para a Inglaterra, depois começam a aparecer alguns para a Inglaterra. Por exemplo, os Estados Unidos não vai ser eu diria quase até os anos 80, finais de 70, não é lugar de escolha. Portanto, Paris ainda começa com esse lugar mítico. A revista, aqui só para visualizarmos, ver os tal bastidores, o tal trabalho de ateliê e, de certo modo, as oficinas do René Bertle. A dimensão de convívio. Há um grupo que nasce, mas não é o grupo que faz a revista, é a revista que faz o grupo. A revista começa a nascer, começa a ter o René e a Lourdes, depois chega o Jan Voss, chega o Gonçalo Duarte, chega o Escada, não sei se a ordem é bem esta, mas é mais ou menos. Chega o Costa Pinheiro, que vem de Munique para Paris com a bolsa, já estava em Munique, mas ganha a bolsa e vai para Paris. João Vieira, o Cristo, de certo modo, foragido da situação búlgara, já estava em Paris um pouco à aventura e perdido, e este é o primeiro aconchego social do próprio Cristo. Vejam, eles penduravam para secar as revistas, não é? Portanto, de facto, tirando o tal número 6, que eu digo que é um equívoco processo, a revista tem esta produção de ateliê que lhe dá todo o sentido, e uma fotografia também do René a trabalhar na sua serigrafia. E umas frases do René em que ele fala dessa carta aos amigos que a Lourdes e eu, enfim, mantinha ali a Lourdes em ordem, onde foi publicado, no quartinho da Boulevard Pasteur. Não conhecíamos quase ninguém em Paris, era uma carta para amigos, e muito importante a frase seguinte também: os colaboradores aumentavam à medida que íamos conhecendo mais gente. Portanto, a revista é um reflexo sociocultural também da relação destes artistas com aquele lugar para onde eles foram. E que também vai ter reflexos artísticos no percurso de cada um deles. Bom, não vou aqui insistir naquilo que a Filipa já nos apresentou muito bem, mas vejam, vou aqui se calhar a uns esquemas iniciais, isto evidentemente dá para ver, se calhar aqui uma sequência que dá para perceber que há uma mudança estética que está a acontecer, mas vou deixar isso aqui para uns esquemas. Este número é o mais famoso, que é o dirigido pelo Cristo. É aquele que ia sempre sinalizando nas referências e nos conhecimentos o KWY. Nome de homenagem ao Yves Klein, que tinha acabado de falecer. Cá está. Tem um disco lá dentro. Não puseram a gravação no... Tá? Mas o áudio do disco, não. Ah, boa. Está lá o áudio, não está? É isso, não é, Luís? Está lá o áudio do disco. Pois, ótimo. Boa. Maravilha. Bom, só para aqui um pouco este esquema, para dizer aquilo que a Filipa também deixa, enfim, tentar deixar também algum material, se calhar, para a Rita Macedo explorar. Se calhar vou usar este esquema para fazer aqui alguns sublinhados que me interessam da revista. Permitam-me. Primeiro que ela vai tendo um crescimento de volumes, que depois, de certo modo, implode no número 6 e eles voltam a refriar esse crescimento. Pelo menos no número de páginas, mas não naquilo que é o crescimento, o outro crescimento que estava lá incluído, que é o crescimento dos tais amigos, e que no fundo é
estes artistas, do René Berto, Lourdes Castro e os outros que vieram a seguir, com a cena artística francesa, e se nos relacionamos com a cena artística francesa, estamos a ter relações com muito espaço europeu e não só. Não é? Porque muitos dos artistas que estão lá não são franceses e que vão também fazer parte do KW. Depois, a curiosidade de começar com uma primeira revista assim mais pequenina, que parece quase um desdobrável, como carta aos amigos, para terminar com os postais. A Filipa já referiu isso, quer dizer, postal também é isso, de comunicação, de partilha. Havia de facto um fascínio, há uma arte dos postais, havia a Lourdes, sei, pelo menos, tem um grande fascínio por esta questão dos postais. Aliás, penso que é a ideia dela, que fez culminar, e de facto eu olho para o número 12 como uma despedida, não é? Vamos separar, ficam os postais, para partilharmos, para continuarmos em comunicação, qualquer coisa do género. Gostei muito daquela expressão da Filipa, ou melhor, do René Berto via Filipa, foi a revista que nos foi separando. O René Berto, curiosamente, também me falou, não sei se isto está em algum lado, que o número 13 não sairia porque a Lourdes não gosta do número 13. Está escrito isso. Está escrito o número 12, sim. Está escrito a Lourdes. Portanto, o número 12 é uma despedida assumida. Mas continuaram as edições KW, mas não a revista. A outra questão, e é aquela que aqui queria sublinhar, deixar um pouco também, se calhar, de algum desse material para a Rita, que é a metamorfose artista que está aqui a acontecer. Esta abertura aos amigos é uma abertura para várias confluências artísticas e para aquilo que está a acontecer dos anos 50 e 60 na arte internacional, e sobretudo nos grandes centros, Paris, Nova Iorque, eu diria, aqui no KW, onde está sobretudo Paris, não deixando de haver alguns contactos, estou a pensar sobretudo nas amizades do Rauschenberg, como uma das grandes figuras da arte norte-americana dos anos 50 e 60, com elementos do novo realismo. Havia pontos que estavam a acontecer, mas há aqui uma curiosa evolução, se quisermos. Vejam que o José Augusto de França, quando os manda para Paris, sublinha a vanguarda da época em 58. Foi no mesmo ano em que eles partiram. A abstração. Muita abstração lírica, havia abstração lírica, expressionista ou abstração geométrica. O que domina em 58 é curioso que no primeiro ano da revista, nós na exposição de 2001, a certa altura, conseguimos encontrar obras de todos, menos do Cristo, muito parecidas daquilo que é uma espécie de abstracionismo lírico, meio taxista, com manchas que se compõem, muito semelhantes. Ou seja, eles parecem que são mais parecidos por causa na proximidade ou na afinidade à abstração lírica, parece que são mais parecidos no início, antes de se conhecerem. E a aventura da revista, na confluência das amizades e das metamorfoses daquilo que vai acontecer da arte dos anos 50 para os anos 60, nas afinidades que se vão criando entre eles, por exemplo, afinidades René Berto, Jan Voss, Lourdes, de certo modo, Cristo, ou pelo menos ali, num determinado momento, vai fazer com que cada um deles se vá diferenciando, encontrando o seu caminho na própria transformação da arte dos anos 50 para os anos 60, e que é a questão da superação da abstração. E começamos a encontrar alguns números. Talvez nós temos ali o número 5 e 6, em que entram muitos elementos do grupo El Paso, a homenagem ao Proust, que era o falecimento do Proust, não é? Um artista que vinha desse domínio da abstração, e começamos a ter, ali à entrada dos anos 60, de facto, outras coisas e que notamos nas capas. Eu acho que a partir logo do número 7, 8, 9, sempre em crescendo, há outras coisas que estão a acontecer, que são as tais mudanças da cena artística que vão entrar dentro da revista. E é, sobretudo,
a figuração narrativa francesa, onde está muito René Berto e o Jan Voss, e no novo realismo, o mais mítico, do Pierre Estany, com o qual o Cristo se vai desenvolver, de certo modo, afastando-se um pouco dos elementos da capa da Blipson, e de certo modo, a Lourdes Castro, por alguma afinidade estética que ela tem a certa altura para encontrar o seu caminho, para sair da abstração lírica também, que ela tinha à sua maneira, o trabalho dela a partir daí. Isto é tirado, acho que são informações tiradas da tese da Filipa. Esta proposta dos ciclos de criação plástica da revista, vejam, crescimento de amigos, que vai fornecendo, vai atualizando os artistas na cena artística. Eu acho que a arte portuguesa tem, para lá, como nunca se calhar teve até então, uma atualização com aquilo que estava a acontecer nos grandes centros da altura, como se calhar teve nos anos 60. Podemos falar do caso da Amadeu Sousa Cardoso, mas são epifenómenos. Não é? Nós começamos a ter aqui uma dimensão coletiva e se calhar o KWY sintoniza essa dimensão. Estas são as edições KWY e se calhar ia só sublinhar, são também as exposições KWY. Isto são as exposições do grupo de editores que se vai formando e são aqueles que de facto foram dirigindo números da revista. E já quando a revista já tem uma certa maturidade e já está para além do casal inicial René e Lourdes. Não é? Alemanha, segunda apoiada pelo Gulbenkian, na Sociedade Nacional de Belas Artes, Paris e Itália. Mas nós começamos a ter, sobretudo, o René Berto é talvez depois do Cristo, aquele ele, mais que os outros portugueses, é sem dúvida aquele que mais entra nas galerias, no mercado e na cena artística francesa, mais que a própria Lourdes Castro. Com isto não estou a fazer um juízo de qualidade, estou a fazer um juízo daquilo que está, que é os percursos, não é? E as aceitações dos projetos na cena na altura. E a partir de 62, 63, estes artistas, e sobretudo o René, um pouco também a Lourdes, começam a ter colaborações com galerias e, afinal, o trabalho do KWY já estava feito. Eles já estavam dentro da cena artística francesa. Um dos primeiros livros sobre a pop art, um dos primeiros estudos, monografias sobre a pop art, fala da René e do Lourdes. 67, creio eu. Como se fizessem parte da cena artística francesa, não é? Portanto, fala desta incorporação e desta recepção destes dois artistas na altura. Como encontramos já nos anos 60, no caso curioso da Alemanha, também livros que referem e integram o Costa Pinheiro, como se fizesse parte da escola de Munique. Talvez o terceiro, se calhar, noutro lugar, mas também integrado. Bom, isto foi uma caricatura que surgiu também no âmbito da exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes. Podíamos tentar ali descodificar os trabalhos, as caricaturas também dos trabalhos que estão atrás, tentar descobrir os caricaturados enquanto figuras. São caricaturas abonecadas, não é direto, mas também das próprias obras. Eu vou se calhar só sublinhar, porque o tempo, certeza que já estou a exceder. Sim, já me estou a exceder, já estou a atingir os 30 minutos, não é? Mas se calhar vou aqui bom, se calhar só uma primeira nota. Confluência de trabalhos não está. Desculpa. Vou passar à frente. Depois dos objetos, que é já uma saída da abstração da Lourdes Castro, além da Louise Nevelson, também relações com a Niki Sanfal, talvez. Consta-se que a Lourdes uma vez fez uma exposição de trabalhos da Niki Sanfal e que afastou-se, não é? Havia uma proximidade que ela não estava.
E a partir de trabalhos de recortes de sombras, que eram trabalhos, muitos deles serigrafias que começaram a aparecer na KWY, muito semelhantes a outras, e é uma grande cumplicidade do Cristo, é uma cumplicidade entre os dois. A Lourdes vai começar a desenvolver os trabalhos de sombras. Mas estou a colocar isto aqui para dizer que eram sombras, isto tem a ver com o mundo da Lourdes, que também são um reflexo dos encontros de amigos e dos contactos que eles vão tendo. Costa Pinheiro, claro, o René, esse era próximo, não se vê bem, mas é o Cristo que ali está. Por exemplo, o Adame, um dos nomes que quisermos mais próximo da figuração narrativa, de onde está mais perto do Bertolo. Crista Marre, com quem a Lourdes vai expor também. E também, se calhar, do René Bertolo, que também foi passando aqui já se nota uma metamorfose do trabalho dele, em que começa uma espécie de desenho mais automático, começa a fixar-se e a definir figurações, algo orgânicas, mas que vão tornar-se cada vez mais figurativas e mais envolvidas com a nossa atualidade. Também grandes cumplicidades com o Jan Voss. Há aqui uma série de anos, aliás, eu diria quase toda a travessia dos anos 60, Jan Voss e René, no âmbito da pintura, são muito cúmplices. Jan Voss, Bertolo, mas se calhar aqui, também para deixar essa nota das afinidades e dos amigos que se vão encontrando e que é a inclusão destes artistas na cena artística. O René Bertolo, numa das suas obras de referência destes anos, e ele está a vender muito bem, em que ele, isto tem situações meio abstratas, repetições, aproximações à banda desenhada, ao cinema de animação, que ele tinha uma grande admiração, algum cinema de animação experimental, sobretudo McLaren, o famoso canadiano, ou da escola canadiana. Em baixo vemos ele a cortar o plexiglass, que era um material novo que eles tinham começado a trabalhar, mas, por exemplo, artistas de afinidade, e alguns deles que vão também estar dentro do KWY, que aparecem no topo à esquerda. O Paul Bury, que foi um grande amigo também dele, sobretudo do René Bertolo, e foi muito importante para os bonecos, os modelos reduzidos, que são as esculturas mecânicas que o René vai fazer a seguir. O Jan Voss também, o cavalinho do Jan Voss, que é uma espécie de marca, uma espécie de vasos do Jean-Pierre Raynaud, ou ainda, estes são os que eu reconheci assim de uma forma sem muitas dúvidas, e acho que, também pensei se era o Soto, mas acho que me lembro que o René me chegou a dizer que era o Cruz Diaz. Ele ajudou-me também na referência do Raynaud, os outros eram mais imediatos. E aqui já estão, por exemplo, os objetos do René, que também tiveram um grande sucesso. Como o tempo já vai muito, e acho que ficamos aqui já agora com a famosa exposição, queremos ajudar a perceber que o René foi o primeiro, e para lá da dimensão outra do Cristo, aquele que do grupo português mais entrou, e melhor e mais diretamente entrou na cena artística francesa, porque ele é um dos heróis da exposição que faz nascer da figuração narrativa em França, a primeira grande exposição, que é as mitologias cotidianas. Ele está na gênese mesmo da exposição. Ele já não vai estar noutra, peço desculpa, que é a banda desenhada e figuração narrativa, porque se traz engado com alguns que roubaram um pouco a ideia nas mitologias cotidianas. Só uma pequena nota. Enfim, fica um pouco de fora os outros artistas. A Rita, se calhar pode, não sei, poderá desenvolver um bocadinho. Hoje em dia, provavelmente, nós tivemos recentemente uma exposição da Lourdes em França. Tivemos também, mais ou menos na altura, quando foi a primeira renda respectiva dela na Gulbenkian, ainda no século passado, também uma exposição em França. Enquanto que o René ainda é recuperado, houve uma grande exposição no Pompidou sobre esta figuração narrativa, e ele, evidentemente, é sempre recuperado, mas não numa forma isolada. Ou seja, de um ponto de vista histórico, hoje a Lourdes tem mais recepção
na cena artística francesa com o René Bergson. Mas isso já são as tais outras dimensões das historietas da arte.